lá, Deuteronômio, o capítulo é o 31 e nós vamos ler os versos 7 e 8. A Josué e lhe disse na presença de todo o Israel: Sê forte e corajoso, pois entrarás com esse povo na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a seus pais. E tu os farás recebê-lo como herança. O Senhor é quem vai à tua frente. Ele estará contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E o versículo 23. E o Senhor ordenou a Josué, filho de Num: Sê forte e corajoso, pois levarás os israelitas para que lhes prometi com juramento, e eu estarei contigo. No verso 23, o próprio Deus, o Senhor, falando com Moisés, e eu estarei, com Josué, perdão, e eu estarei contigo. E nos versículos 7 e 8, Moisés falando com Josué, aquilo que o Senhor te entregue para ele. Ser forte e corajoso, pois o Senhor é quem vai à tua frente e ele estará contigo. E em Josué, no capítulo 1, o versículo 9, nos diz assim: Não te ordenei isso? Esforça-te e seja corajoso, não tenhas medo e nem te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Aleluias. Nós lemos aqui 3 versículos de Moisés e do Senhor falando diretamente a Josué sobre o que ele precisava para levar aquele povo a alcançar a promessa, a terra prometida. E trazendo aqui uma reflexão sobre as mensagens do último domingo, que foram aqui ministradas pelo irmão Marcelo e que nós compartilharemos na reflexão dos dia 20 dessa semana. Nós somos um povo conquistado pela graça maravilhosa, pelo amor de Deus e herdeiros de promessas grandiosas, desde Abraão até a promessa da herança da vida eterna através de Jesus. A Igreja de Cristo, ela avança para transformar a realidade de pessoas em cooperação com Deus. Pois lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, diz que nós somos os cooperadores do Senhor. Nós somos os representantes do Senhor aonde nós estamos, os ajudadores, aqueles que estão fazendo acontecer, os cooperadores. E assim sendo, meus queridos, para que nós possamos executar essa função de agentes cooperadores, de líderes, de discípulos cooperadores, é preciso nos posicionarmos como filhos conquistados, filhos conquistadores, fortes e corajosos, que detêm e manifestam características e atitudes de tais. Essa frase, seja forte e corajoso, muito falada, muito compartilhada, muito usada para encorajar. Foi dita a um homem chamado Josué, em alguns momentos da sua trajetória. Tanto em momentos como ele ainda estava como um auxiliar de Moisés, que foi nos primeiros versículos que nós lemos, Moisés dizendo a Josué, seja forte e corajoso, mas também quando Josué já estava ali como líder do povo de Israel, nos livros de Deuteronômio e Josué. E por falar em Josué, algumas características importantes são observadas nesse grande homem, um grande líder, e que nós podemos aqui destacar como as características e as atitudes de um líder forte e corajoso que avança para transformar a realidade das pessoas. Aqui estão características para nós, a liderança, os discípulos do Senhor, os agentes cooperadores que estão em ação
através dos Giavites, através de qualquer lugar que nós estivermos, porque aonde nós estamos, nós somos os representantes do Senhor aqui na terra. E a primeira característica que nós vamos compartilhar aqui nessa noite é a de um bom ouvinte. O líder forte e corajoso que avança, que está avançando para transformar a realidade das pessoas, ele é um bom ouvinte. E Josué, em toda a sua caminhada, em toda a sua trajetória, junto com Moisés e com o povo, ali ele estava como um auxiliar de Moisés, ele estava atento ao ensino, ele ouvia muito bem o direcionamento e a forma como Moisés ouvia a Deus. E quando ele foi chamado para liderar aquele povo, ele foi um bom ouvinte ao que Deus, o próprio Senhor, estava direcionando a ele. O líder, aquele que busca avançar, sabe o quão importante é essa prática de ouvir bem. Mas, mais importante ainda, é saber a quem ouvir. E aí vem a perguntinha para a nossa reflexão: a quem temos ouvido? Os nossos ouvidos estão atentos a qual voz? E aquele que não sabe ouvir, aquele que é negligente em ser um bom ouvinte, ou que não sabe filtrar a quem está ouvindo, ou o que está ouvindo, esse certamente terá dificuldades no momento de avançar, para transformar a realidade das pessoas, em ser um líder forte e corajoso. É preciso colocar um filtro em nossos ouvidos e buscar ouvir atentamente a voz do Espírito Santo. Buscar ouvir todos os dias o direcionamento que o Espírito Santo tem nos dado. E aí é em nosso tempo sozinho com Deus, é em nosso momento de oração. É através das palavras que os agentes cooperadores do reino de Deus, da nossa família IBV, têm trago até a nós. É as palavras que os nossos pastores têm ministrado sobre nós. São as palavras que os Giavites têm tido através das reflexões e têm ministrado a nós. Ter um bom ouvinte do que Deus está nos falando. A segunda característica, a atitude de um líder forte e corajoso aqui, é que ele é um observador e um aprendiz. Cada passo, cada decisão, cada momento, cada oração, cada milagre, cada fala ou silêncio, tudo deve ser observado com muita atenção pelo líder aprendiz ao seu mestre. Assim era Josué com Moisés e assim eram os discípulos com Jesus. Estavam atentos a todo tempo, um olhar muito observador ao que ele estava fazendo, como estava fazendo, o que estava falando ou quando deixava de falar. O líder que não se dar ao ensino, ele enfrentará grandes dificuldades na execução da direção recebida. É preciso que nós tenhamos olhos de águia, que nós estejamos observando tudo ao nosso redor, com muito cuidado, com muita atenção. Principalmente e especialmente ao ensinamento daqueles que Deus tem usado como mestre em nossa vida. Estar muito atento a como eles se portam, como eles falam, como eles andam, como eles agem em determinadas situações. Nós somos discípulos, aprendizes em todo o tempo. Em todos os dias nós estamos aprendendo algo novo a realizar no reino de Deus. E essa é uma característica de um líder forte e corajoso que está avançando. A terceira característica é a humildade. E a humildade, ela levou Josué a lugares altos. Em Números, no capítulo 17, precisamente no versículo 9, Josué, ele foi encarregado por Moisés ao combate aos amalequitas. Ele era um auxiliador ainda de Moisés, mas Moisés o designou, direcionou a ir ali combater os amalequitas. E em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 13,
fala ali sobre a subida de Moisés ao monte para encontro com o Senhor, aonde seriam escritas as tábuas das leis. Ali fala que Josué estava com Moisés. E foi os dois. Os dois deixaram o acampamento e foram. Moisés subiu ao encontro do Senhor. Josué ficou em algum lugar. Mas mais para frente, lá no capítulo 32, nós vemos que Moisés, novamente, ele se encontra com Josué, e é quando Josué fala para ele que houve barulhos, o povo está alegre, e Moisés fala, não, o povo não está alegre, o povo estava, vamos dizer, aprontando, né? E por isso o Senhor mandou que Moisés descesse, mas olha aqui a humildade. Pastor Robson nos disse esses dias em uma mensagem que a humildade não é o que se faz, mas o que se é. Josué, ele sabia quem ele era. Josué, ele tinha a postura que ele era do auxiliar de Moisés. Josué ficou no lugarzinho dele, na humildade, esperando, aguardando que Moisés voltasse com aquilo tudo que Deus tinha preparado. Josué, em momento nenhum, ele quis ultrapassar o mestre dele. Josué, o tempo todo, ele ficou no lugarzinho dele, porque ele era um observador, um aprendiz, um bom ouvinte, e ele era humilde para saber o lugar dele, aquilo que ele tinha que fazer, e ele estava ali na posição dele, fazendo o que era para ele fazer. O título ou o cargo não importa, e não muda quem nós somos no reino de Deus. O que importa é a forma como o líder se posiciona onde ele está. Todos nós no reino de Deus, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E a humildade é o que nós somos quando nós estamos realizando e fazendo acontecer isso que o Senhor entregou em nossas mãos. E a quarta característica que eu quero ressaltar aqui é a obediência. A obediência, ela gera bênção. Moisés o instruiu ali, como nós lemos em Deuteronômio, a Josué ser forte e corajoso, não ter medo e não desanimar. Já o Senhor disse a Josué, seja forte, corajoso, seja obediente ao que Moisés ordenou a você. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Seja obediente ao que Moisés ordenou a você. Seja obediente ao ensino do seu mestre. Eu parei aqui e fiquei refletindo no Senhor. Porque um legado de obediência e de lealdade ao Senhor estava sendo manifesto ali na vida daqueles grandes homens, dos dois. E Josué, assim como Moisés, ele cumpriu com seu chamado, com seu propósito, até que Deus o levou. Josué estava atento ao que Moisés estava o ensinando. Ele foi obediente ao que Moisés ensinou a ele, falou da forma como era para ele fazer. Estava tudo escrito como ele ia fazer. E Josué era obediente à voz do Senhor. O que o Senhor mandava ele fazer, ele estava pronto a cumprir, mesmo que o povo que estava andando junto com ele não estivesse fazendo o mesmo. Por muitas das vezes eles eram desobedientes, a multidão estava na desobediência. Mas Josué não. Josué era um homem obediente ao Senhor. Nós hoje representamos essa liderança chamada para avançar e para levar a transformação às pessoas. E o nosso legado vem da cruz de Cristo. Jesus ficou muito conhecido em toda a região por onde passou, pelo poder do Espírito Santo e seus ensinamentos. Jesus, ele ensinava com autoridade e com simplicidade. Ele foi tentado no deserto pelo diabo e foi aprovado como uma forma de nos ensinar, de treinar e de nos dizer como enfrentar todas as dificuldades que nós tivermos.
E logo após esse momento, Jesus então começa a chamar os seus primeiros discípulos. E enquanto eles caminhavam juntos, Jesus os instruía com toda a forma de ensinamento. E em cada discípulo era forjado as características do líder corajoso, forte para avançar. Um exemplo, e eu estava refletindo também nesse momento, lembrando dessas características. Mas agora trazendo para o momento de Jesus com seus discípulos, é a passagem em que Jesus pede aos seus discípulos que eles tinham de comer para que seja ali multiplicado e para que seja distribuído à multidão que estava o seguindo. 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento ali, né, os discípulos, eles podem ter pensado assim, mas Senhor, pelo amor de Deus, 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão toda. Como que nós vamos fazer? Jesus pediu. Levaram. Jesus abençoou. E Jesus falou o quê? Compartilha. Vai distribuindo. Em pensamento, eles podem até ter ficado duvidosos. Mas eles ouviram o que Jesus estava falando. E eles distribuíram aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E nós conhecemos a história. E sabemos que ao final foram recolhidos cestos. Porque além de dar para todos, sobrou. Os discípulos ali fazendo acontecer, eles eram humildes ali para reconhecer a autoridade do Mestre Jesus sobre eles. Eles foram obedientes em executar o que o Mestre Jesus estava falando. Aprendi. Jesus, em toda a caminhada terrena, ele desempenhou um papel de líder, mentor, mestre e discipulador. E ele deixou todo o ensino necessário para que nós, os seus discípulos, pudéssemos exercer agora o chamado dele para nós, o ide do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20, e a vencer as dificuldades que apareceriam. Jesus fala para nós, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu Deus! E os seus primeiros discípulos, discípulos do Senhor ali, eles passaram por muitas provas, por muitas tentações, adversidades e aflições. Alguns deles se esqueceram do que Jesus havia ensinado, decidiram tomar decisões diferentes da que Jesus tinha falado para eles, da forma que era para fazer. Mas com tudo isso, com toda essa narrativa da história de Jesus com seus discípulos, ela nos traz muitos aprendizados sobre o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Tudo está na palavra do Senhor. E aqui uma nossa reflexão. Períodos de grandes provações e tentações são o prenúncio de um novo momento com grandes conquistas. Essa frase é de alguns meses atrás, eu li no nosso devocional A Trindade. Períodos de grandes provações e tentações são o prenúncio de um novo momento com grandes conquistas. São degraus de amadurecimento na nossa caminhada com Deus, porque é durante as provações, é durante as tentações, é durante as dificuldades que nós nos amadurecemos em relacionamento com o Senhor. E quando se está passando pelo deserto, é difícil ver a terra prometida. O povo caminhando com Josué, caminhando com Moisés. Eles sabiam que eles estavam indo para a terra prometida. Mas por muitas das vezes eles desobedeciam as ordens, eles queriam tomar decisões por si próprios, fazer o que eles achavam que era o certo, o que vinha, eles achavam
está bom naquele momento e não em obedecer à voz do Senhor. Sabe por quê? Porque quando está passando pelo deserto é difícil ver a terra prometida. Então é preciso de quê? Ser corajoso e confiar no Senhor e continuar a andar. O deserto, na maioria das vezes, é a sala que antecede uma nova estação de conquista. E esse entendimento, meus queridos, ele nos enche de fé e de esperança, mas também nos lembra de que nós precisamos estar preparados para o crescimento que virá. Nós precisamos estar preparados para a bênção que nós vamos alcançar. Nós precisamos estar preparados hoje com quem nós temos nas nossas células, para as pessoas que nós vamos conquistar que virão para as nossas células. Nós precisamos estar preparados hoje, porque daqui uns dias a igreja não vai caber pessoas, nós vamos precisar de mais cultos, profetizando. Nós vamos ter que estar preparados para essa conquista. O Senhor está nos preparando. E para isso, e por isso, eu quero te dizer que se você estiver passando por um momento de provações, de deserto, continue fiel, continue perseverante, sendo forte e corajoso. Porque o líder que avança para transformar a realidade de pessoas é o líder que persevera, que se prostra aos pés do Senhor, que ouve a voz de Deus, que está atentamente buscando conhecimento e aprendizado, servindo em unidade, em humildade e em obediência à palavra de Deus. Ele é forte e ele é corajoso, não porque tudo está sob o seu controle, mas porque a sua vida é governada e é dirigida pelo Senhor. Aleluias. As circunstâncias, as dificuldades, os levantes, os abandonos, as situações, tudo o que acontecer no Filho de Deus é com um propósito. E o propósito é fazer com que através da sua e da minha dor, do crescimento, do nosso amadurecimento, alcancemos nesse degrau da caminhada como discípulos de Deus, um amadurecimento no Senhor, para que possamos cuidar, para que possamos ajudar, para que possamos ensinar a milhares de pessoas a suportar todas as coisas em amor, no amor e com amor. Para isso, serve todas as provações, todas as tentações. E o Espírito Santo que habita na vida do Filho de Deus nunca irá o mandar parar de realizar o seu chamado e propósito. Olha bem, se você está passando por uma situação aí de dificuldade, de provação, o Espírito Santo nunca vai mandar você parar de realizar o seu propósito. Parar de caminhar, parar de executar o chamado. Ele pode te dizer o que fazer e o que não fazer, mas a parar, ele não vai falar. Pelo contrário, ele vai te fortalecer e ele vai dizer assim, ó, continua, porque eu estou contigo. Seja forte, seja corajoso, continue, porque o que nós iremos herdar, a nossa terra prometida, é a nossa cidade celestial, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Aleluias! O líder forte e corajoso que avança para transformar a realidade das pessoas sou eu e é você. Ele não tem como opção parar, mas sim orar, buscar direção e solução no Senhor. Enquanto caminha com a multidão de pessoas que Deus colocou sob o seu cuidado e liderança, ensinando-as a perseverar, a ser fortes no Senhor e a jamais desanimar. Enquanto isso, vidas são transformadas e o legado de Cristo é compartilhado. A palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. Líder de vitória, seja forte e corajoso em avançar para transformar a realidade das pessoas que está ao seu redor. Aleluias. Que o Senhor continue falando aos nossos corações através dessa mensagem ministrada nessa noite. Que o Senhor continue ministrando em nós, fazendo-nos ser bons ouvintes, observadores, aprendizes, humildes e obedientes à voz do nosso Mestre, o nosso Senhor,
a voz dos mestres que o Senhor tem colocado para cuidar das nossas vidas. Amém? Nós vamos orar agora. Líder, você pega a sua caixinha de sonhos. Nós vamos orar pela caixa de sonhos dos Gevites. Nós vamos estar agora também fazendo já o nosso momento aí de ofertas, entregas de dízimos e ofertas. Então, todos os dados estão logo aqui abaixo. Você pode ficar à vontade para fazer esse momento, para realizar. Pegando a sua caixinha, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua palavra ministrada a nós. Nos ajuda, Senhor, a confiar plenamente dia a dia no Senhor. Que a nossa caminhada em Ti venha a ser uma caminhada de vitória. Discípulos de líderes, Deus, fortes e corajosos. Discípulos que avançam, que não param, que não desanimam e que não desistem. Discípulos e líderes, ó Deus, corajosos em avançar para transformar a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós intercedemos pelas caixas de sonhos, pelos pedidos depositados nas caixinhas de sonhos das células, dos Gevites, que o Senhor possa estar contemplando, realizando, cuidando, ó Deus, de cada detalhe desses sonhos, que a tua igreja, que o teu povo jamais venha deixar de sonhar, e que nós venhamos a cada dia buscar a sonhar os sonhos do Senhor para nós. Que essa semana seja uma semana de multiplicação, que seja uma semana, ó Deus, próspera nas células, que seja uma semana, ó Deus, de muita alegria, de compartilhamento de testemunhos, que seja uma semana, ó Deus, de muitos alvos dentro dos Gevites, que seja semana, ó Deus, de conquista, de vitória, de, ó Deus, milagres do Senhor realizados em nosso meio. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por esse momento, por sermos teus filhos e por sermos parte, cooperadores, filhos do Senhor na tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Só quero lembrar aqui, nas próximas programações, ainda quarta e sexta, os Gevites, os grupos de afinidade Vitória. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos culto presencial, é o culto da Vitória, não perca. No sábado, nós temos Purezão Jovem, às 20 horas, também presencial aqui no templo da Igreja Batista Vitória. E no domingo nós estaremos aqui às 8 da manhã, alvorada dominical, nossa vigília de oração. Às 9, com a Invite, que é a Escola Ministerial Vitória, com o curso Discípulos Multiplicadores. E às 10 da manhã, nosso culto de celebração 1. É o culto da manhã com ceia do Senhor. E às 18h30, o nosso segundo culto de celebração, também com ceia do Senhor presencial. Nos vemos nos cultos em nome de Jesus. Sejam todos muito abençoados com uma noite guardada pelo Senhor de renovo em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus.